Edmilson Pinheiro fala sobre uma possível saída, juntamente com Paulo Rogério Pinheiro, o presidente do Goiás, os dois que entraram juntos, segundo a visão do próprio mandatário esmeraldino, e que podem sim sair de forma amigável, enfim, juntamente com o seu parente, Paulo Rogério Pinheiro, ao final do ano. Quero trazer um pouco mais de detalhes a respeito dessa sua declaração, mostrando uma certa chateação, e não é a primeira vez nessa atual temporada, em entrevista ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia. O que a gente pode falar a respeito desse atual momento do Goiás, voltando da Série B do Campeonato Brasileiro, conseguindo a sua permanência, agora indo para o seu segundo ano de Série A, se faz sentido, por exemplo, pensar em uma grande reformulação ao final do ano, e comentar também sobre a boa fase do técnico Emerson Ávila. O Paulo Rogério o Edmilson Pinheiro já falou sobre esse assunto. O Emerson Ávila, ao ser perguntado na entrevista coletiva, também comentou a respeito dessa confiança da direção do Goiás em contar com seu trabalho, que vem sendo bem executado nos últimos jogos, essa evolução, e se faz sentido ou não o Goiás procurar um novo técnico daqui até o final do Campeonato Brasileiro. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar o vídeo de hoje mais cedo, onde falei sobre uma rescisão de contrato de um meio de campo ex-Goiás e também do Rogério Ceni, se foi ou não procurado pela direção esmeraldina. E o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo na descrição, combinado? O recado também aqui do nosso vídeo de hoje é da RT Facas, nossa parceira de longa data aqui do Goiás News, antes no Instagram, agora também no YouTube, para você adquirir a melhor faca personalizada do verão. Você encontra também alguns copos térmicos com entregas em toda Goiânia e região metropolitana e envios para todo o Brasil. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do Instagram da RT Facas, para você ver ali os melhores momentos, os melhores personalizados, para você, enfim, não só do Goiás, mas com foco, obviamente, do maior do Centro-Oeste. E você vindo aqui pelo nosso canal, você consegue um preço especial lá da RT Facas. Vou deixar o link também do WhatsApp para você chamar diretamente o Roberto, e fazer o seu pedido com o nosso parceiro aqui do canal. O link do Instagram e do WhatsApp você encontra na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a repercussão do protesto da torcida do Goiás, organizada ali no Tobogã, principalmente no primeiro tempo, do duelo contra o Corinthians no estádio da Serrinha. E o Paulo Rogério Pinheiro foi perguntado a respeito dessa questão no pós-jogo, uma entrevista lá ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia. Ele pontuou a respeito desse movimento da torcida, enfim, as críticas que também vem sendo bastante pesadas nos últimos dias pela própria torcida ao Paulo Rogério, ao Edmilson Pinheiro, ao próprio Ali Menezes, que é um dos responsáveis também, o principal, diria, para a contratação de jogadores. E o Edmilson, ao ser perguntado sobre isso, falou novamente uma eventual saída dele mesmo, ao final do ano. Vai lembrar que o Edmilson Pinheiro é o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, fazendo a função antigamente exercida pelo Ali Pinheiro, e o Paulo Rogério, que tem o seu mandato encerrando já agora em dezembro de 2023. Atualmente, o Goiás não permite reeleição dos seus mandatários, então o Paulo Rogério irá sim deixar o Goiás no final do ano, não tem nenhuma possibilidade de reeleição. E o próprio Edmilson falou sobre uma eventual saída dele, já que tem vários pedidos da torcida para a saída da família Pinheiro. Ele disse o seguinte, disse que não compareceu porque estava em um aniversário de um familiar próximo, não compareceu no estádio da Serrinha. Abre aspas. Talvez nossa ausência aí melhore para aqueles que dizem fora Pinheiros. O mais importante, que o time venceu. Em breve, em dezembro, está indo embora definitivamente, que é o Paulo Rogério. Quem sabe eu possa, já que começamos juntos, sair juntos também. E aí podemos ficar tranquilo e não ter mais esse dessabor e preocupação de pedir fora Pinheiros. Fecha aspas, essa declaração do Edmilson Pinheiro na noite do domingão, após a vitória do Goiás diante o Corinthians. Como eu falei, já é a terceira ou quarta entrevista que o Edmilson menciona algo nesse sentido, digamos, de ingratidão por parte da torcida, de um outro conselheiro, um fogo amigo ali dentro do Goiás. Ele já comentou várias vezes a respeito desse assunto, e não descartando não só a saída do Paulo Rogério, como eu expliquei para vocês, tem o seu mandato se encerrando já agora em dezembro de 2023, e o atual estatuto do Goiás não permite uma reeleição. E do próprio Edmilson, essa sua saída do maior do Centro-Oeste ao final do ano. Preocupa em relação principalmente a grandes reformulações
aqui no Goiás, né? Apesar de grandes críticas, a gente sabe muito bem, quando saiu a família Pinheiro, teve que um ou outro voltar e fazer aquele, reorganizar a casa. Acho que é algo mais recente disso, né? A prova ali do Edminho Pinheiro, perdão, do Paulo Rogério, né? Quando assumiu em 2021, tendo que pagar várias dívidas e tudo mais. É óbvio, quem coloca eles ali também tem uma ligação muito forte com a família Pinheiro, enfim, qualquer um que esteja a longo prazo ali no Goiás. Não acho que o Edminho seja uma figura ruim no Verdão, muito pelo contrário, os próprios jogadores falam muito bem dele, né? Organiza muito bem essa parte financeira do clube. Eu pensaria sim, em, obviamente, uma reformulação e uma estruturação, um maior investimento em profissionais com a transformação, por exemplo, em um clube empresa. Mas mudar só por mudar, eu não sei se existe pessoas capacitadas atualmente dentro do próprio Goiás, e é algo que me desagrada bastante, porque na teoria, obviamente, né, nenhum conselheiro, o próprio Ali, enfim, pessoal que trabalha na parte de administração do Goiás, não pode ganhar nenhum centavo. E eu acho isso totalmente errado, porque a partir do momento que você tem que dedicar duas coisas, mesmo que eles não precisem trabalhar, por exemplo, 8, 10 horas por dia, como é geralmente, né, um cidadão comum. Mesmo assim, você tendo grandes empresas, a dor de cabeça é muito alta. E o futebol acaba ficando em segundo plano. Não tem como ser diferente, né? Já que é algo que, por exemplo, não vai colocar dinheiro no seu bolso. Pode fazer por amor e tudo mais, mas a cabeça fica muito mais focada naquilo. Na hora que você vai competir com equipes que pensam, né, 100% no futebol, como é no caso do Bahia, do Cruzeiro, do Fortaleza, do Botafogo, a diferença é muito grande, né? São clubes e empresas que têm profissionais naquela área. Então acho que no longo prazo o Goiás pode perder por conta dessa questão de ter vários funcionários que não são, digamos assim, funcionários diretores, né, que não são remunerados para aquilo. O dinheiro não sai do bolso deles, é óbvio, né? Eu não diria que a família Pinheiro tem algo de errado assim na questão financeira com o Goiás, eu não vejo desta maneira. Entretanto, é ruim, porque o movimento que você faz ali com o dinheiro não é do seu próprio bolso. E aí é muito fácil para vir, por exemplo, como já teve, né, vários gestores do Goiás, e deixar aquela dívida gigantesca. Então eu não gosto desse tipo de modelo. E também não gosto, por exemplo, de uma reformulação total ao final do ano, né, em 2023, da saída tanto do Paulo Rogério Pinheiro, que vem fazendo assim, um excelente trabalho nos bastidores nessa parte de pagamento de dívidas, a reorganização até mesmo de estrutura, né, do Goiás nos últimos anos, e até mesmo com o próprio Edminho, que meio que vem substituindo, né, essa figura do Ali Pinheiro aqui atualmente no Goiás. Se fosse para os dois saírem e entrar, por exemplo, um grande gestor, um CEO, enfim, o Goiás se transformar em um clube empresa, ótimo, acho que fizeram bem o seu trabalho aqui no Verdão. Entretanto, para sair eles e entrar um outro do mesmo esquema, né, um empresário grande ou talvez um advogado, um médico, e assume o Goiás ali, enfim, aí a gente vai falar do mesmo cenário, com rebaixamento para a Série B, grandes dívidas, volta para a Série A, quitação de contas, né? Acho que esse discurso cansa bastante a diretoria. Quero saber a torcida, né, obviamente. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa declaração. E é óbvio, né, o Edminho já está acostumado com essa questão. Acho que não tem o que ficar surpreso, que o futebol não é grato, né, não é justo, a torcida não vai ser, por exemplo, racional, grande parte das vezes, é totalmente o contrário, né? O emocional é muito mais alto por parte do torcedor, e não vai querer ele, né, o próprio Edminho, que a torcida fique bajulando ele o tempo inteiro, porque isso nunca vai acontecer, né? No futebol ele tem dessas questões, até eu que não tem nada a ver com Goiás de questão de diretoria, quando o time perde, vira assim, muito difícil, né? São vários comentários, enfim, o povo acaba atacando. Na hora que ganha, você pode até fazer um comentário pior do que você faria, por exemplo, em uma eventual derrota, e os elogios são muito mais altos. Então é óbvio, essa parte de emoção no futebol acaba mexendo bastante. O Edminho sabe muito bem disso, né? Não é bobo, não é novo no futebol. É óbvio, também, se eu tivesse a condição deles, eu nem mexeria com esse negócio de futebol. Passaria muito longe, né? Acho que é uma das piores coisas que o ser humano pode investir tempo, dedicando, né? De graça ainda, no caso do futebol, nessa parte de diretoria, de lidar ali com o dia a dia, principalmente em associações que não são empresas, né? Acho realmente uma trabalheira muito desnecessária, mas se os caras gostam, né? Enfim, já estão calibrados, né, nessa questão, e podem sim deixar o Goiás no final do ano. Quero saber a sua opinião sobre, mais uma vez, o Edminho falando sobre saída, né, deixar o Goiás, já que o Paulo Rogério também vai pegar, né, o seu boné e sair do Verdão no final do ano. E para completar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre a situação do técnico Emerson Ávila, 55 anos de idade, o auxiliar da comissão permanente do Goiás, que ganhou uma oportunidade no elenco de cima, não efetivado ainda, porém evoluindo nas últimas 3 partidas. Aí é óbvio, né, o torcedor ele acaba pegando assim, até de forma injusta, imaginando contra quem que foram os adversários. O Goiás enfrentou o Atlético Paranaense em reserva, depois o Universitário, que tem um nível técnico talvez da Série B, até da Série C,
do Campeonato Brasileiro, e agora o Corinthians, que dentro dos favoritos ao título, obviamente eram os que estavam nas situações piores. Aí o torcedor ele pega só esse lado negativo e coloca como verdadeiro, sendo que, obviamente, não foi o Goiás que selecionou os seus adversários, né, durante essa trajetória. Então é sim, nítida uma evolução da equipe, e após, obviamente, o resultado, porque antes o Goiás ele vinha fazendo o desempenho. É óbvio que é muito melhor você empatar ou perder um jogo jogando teoricamente bem, porém a bola não entrando, enfim, não dando certo, você leva um gol besta ali nos minutos finais e acaba perdendo o duelo, do que jogar efetivamente mal durante toda a partida e acabar não conseguindo, por exemplo, um grande desempenho, muito menos a pontuação. Agora sim, aliando isso muito bem, tanto os 3 pontos quanto um bom desempenho, né, uma intensidade absurda nesse jogo contra o Corinthians e saindo dentro de campo da Serrinha, né, com os 3 pontos iniciais nesse Campeonato Brasileiro. O Emerson Ávila, que tem contrato no Goiás até dezembro de 2025, é um nome de confiança não só da diretoria do Verdão, quanto também dos jogadores. E quando foi perguntado sobre isso, né, o Edmilson já deixou claro que nesse momento o atual técnico do Goiás é o Emerson Ávila, não garantiu que ele é, por exemplo, o técnico, digamos, efetivo. Não, ele é um funcionário do Goiás, mas o Edmilson não falou que vai procurar um novo nome no mercado, não falou, por exemplo, que está à procura, por exemplo, de uma opção que eventualmente venha a ficar livre, como é no caso recentemente, né, pra gente citar aqui alguns exemplares. O Antônio Oliveira foi demitido no Coritiba, o Odair Hellmann está bem próximo também de ser demitido lá no Santos, o Rogério Ceni virou uma opção na última semana também, após deixar o São Paulo. O Edmilson disse que estava bem tranquilo a respeito desse assunto, que não tinha, por exemplo, o mercado não iria influenciar ou não nessa procura do Goiás. E o Emerson Ávila, quando foi perguntado na sua entrevista coletiva, né, após a vitória de ontem diante do Corinthians, ele realmente mostrou um cara assim bem sincero, grato à direção do Goiás e com os pés no chão, né, a respeito dessa sua continuidade ou não como técnico principal, né, o efetivo no maior do Centro-Oeste. Abre aspas. Em primeiro lugar, eu sou muito grato à direção do Goiás, ao presidente Paulo Rogério Pinheiro, né, ao Edmilson e ao Ali. Foram pessoas que confiaram no meu trabalho. A despeito de tantos treinadores de altíssimo nível no mercado e não correram, né, atrás rapidamente para ir atrás de um grande nome. Colocaram essa imensa responsabilidade de dirigir um clube tão grande quanto o Goiás no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Então me sinto extremamente grato por esta confiança. Fecha aspas, né? Novamente sobre essa questão. A minha escolha pelo Goiás foi baseada na estrutura do clube, na organização, na maneira como a gente tem um carinho tão especial do staff e das pessoas que vivem o dia a dia do clube. Então, assim, eu estou muito feliz em Goiânia, adoro a cidade, me sinto um mineiro goiano e espero fazer o melhor trabalho possível. Cabe sempre à direção, no momento que eles acharem conveniente, que necessitam colocar outro nome. Fiquem à vontade, pois já estou eternamente grato pela confiança. Fecha aspas, né, o que disse aí o Emerson Ávila, não, por exemplo, colocando toda a responsabilidade da vitória nas suas costas, muito pelo contrário, mostrando ali um cara grato, correto e coerente, né, com as suas palavras após essa vitória por 3-1. Não acho que o Goiás vai correr atrás agora de um técnico, principalmente após essa evolução. É óbvio, como eu falei, sobre os adversários, pegou um Atlético Paranaense reserva, ok, pegou o Universitário, que é muito fraco, levou os gols no finais, beleza. O Corinthians também vindo uma fase terrível, mas o Corinthians tem um time muito melhor do que o Goiás. E ainda assim, o Goiás chutou mais no gol, correu mais, teve mais intensidade, não se acovardou, teve coragem, foi para cima e buscou, né, os 3 pontos ali já saindo nos minutos finais. Então acho que esse posicionamento, essa confiança, esse ritmo que estão atuando, né, os jogadores do Goiás, acho que faz merecer principalmente sobre o tratamento do Emerson Ávila no dia a dia. E vem evoluindo, até mesmo como o próprio treinador, né? O Goiás parou, por exemplo, de rodar aquela bola sem muita coisa para fazer ali no ataque, né? Ficou um time mais objetivo, principalmente no meio de campo. Ainda não tem aquela figura de um camisa 10, pode ser que o Palácios, porque o Guilherme, né? O Guilherme Marques venha conseguir fazer, por exemplo, esse papel, mas não é um time ainda extremamente qualificado. O Emerson Ávila soube mexer melhor nas mudanças, né, da equipe nos minutos finais, por exemplo, contra o Corinthians, não recuou demais, fez as substituições na hora certa, acho que vem ganhando confiança, inteligência, né, e também é um cara que conhece muito bem esse elenco do Goiás. Outro ponto, temos sim bons técnicos livres no mercado. Eu diria que em primeiro lugar o Rogério Ceni, muito caro, né? O Jair Ventura, que tem uma rixa no Goiás, ele não será contratado em hipótese alguma nesse momento. Vou deixar o vídeo onde eu falei sobre esse assunto também na tela final. E o outro, no caso, seria o Roger Machado. O Roger Machado é muito bom assim para valer totalmente mudar o planejamento agora do Goiás? Acho que não, vem de trabalhos fracos, né, nos últimos anos. As outras opções que estão livres no mercado, como por exemplo o Marquinhos Santos,
o Jorginho, um perfil semelhante a isso, sabe? Emerson Moreira não está livre, mas eu falo assim, que já passaram no Goiás nos últimos anos, né? Marcelo Cabo, Pintado, será que vale a pena? Eu acho que não. E o Emerson Ávila já conhece muito bem esses jogadores do Goiás. É óbvio, não é garantia que ele vai continuar daqui até o final do ano. Se novamente entrar numa sequência muito ruim, tanto de resultados quanto também de desempenho, acho que pode ser uma boa. Por exemplo, a procura de um técnico mais experiente, até mesmo o Jair Ventura, sei lá, colocar o orgulho aí no bolso, né? E buscar ele de volta, ou eventualmente o Roger Machado, o Rogério Ceni, um cara mais calibrado na Série A do Brasileirão, mas nesse momento, se for para trocar o Emerson Ávila pelo, por exemplo, óbvio, todo respeito aos profissionais, mas que não vejo como muito sentido, muito diferente ao que o Goiás já vem desempenhando, né? Não sei se faz muito sentido, por exemplo, essa troca, né? Enfim, essa decisão. Nesse momento, pode deixar sua avaliação sobre esse assunto aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar na tela final o vídeo de hoje mais cedo, o nosso pós-jogo aqui também. Se inscreve no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News que está aqui embaixo na descrição e também o link do nosso apoiador do canal, a RT Facas, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!